Os irmãos acharam 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo número 8. Quem não tem a sua Bíblia, pode acompanhar aqui então. Nos fala assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bem dizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Porque quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, eu vou ler novamente, e quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Amém, amados irmãos? Creio profundamente na direção e orientação que Deus dá para as nossas vidas. Entendo também que essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E tem estado essa palavra no meu coração, sobre esse título que já vai estar sendo projetado aqui, que é Dias Felizes. Li 2 vezes, né? Quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes. Tem alguém que quer aqui ter dias felizes? Levante sua mão. Ah, pastor, eu quero. Quem quer ter dias infelizes, maus, de muito choro? Alguém? Levanta. Não? Ninguém? Todos nós queremos ter dias felizes, não é verdade? Todos querem alegria, bem-estar, saúde. Todos queremos desfrutar de coisas boas, maravilhosas, e queremos continuar a crescer e nos desenvolver. Mas muitas vezes nós esquecemos que a palavra de Deus, ela também coloca para nós alguns pré-requisitos em relação a algumas promessas que Deus tem para com as nossas vidas. E quando nós não nos colocamos à disposição de Deus, com o coração inclinado a cumprir com a sua palavra, então nós também não vamos poder receber aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Então é necessário nós termos esse entendimento também. Deus nos abençoa, a Bíblia fala que Deus abençoa inclusive os maus e os ingratos, e Ele levanta o seu sol e derrama a sua chuva sobre maus e sobre os ingratos. Mas se nós queremos a bênção especial de Deus para com as nossas vidas, é necessário que nós venhamos a cumprir a palavra do Senhor, cumprir os mandamentos de Deus e dessa forma poder desfrutar daquilo que a palavra tem para nós. E em especial nessa noite, a palavra aqui nos fala sobre dias felizes. Quem não quer esses dias felizes? Mas aqui nos mostra que para nós termos dias felizes, é necessário nós cumprirmos com esses pré-requisitos que nós acabamos de ler e que estão aqui nessa palavra, nos versículos que nós acabamos de mencionar. Veja que o versículo de número 8 nos fala: finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Para nós termos dias felizes, é necessário haver o quê? Unidade de espírito. Queremos todos desfrutar da felicidade. Todos nós queremos ter dias alegres, bem-sucedidos, sermos em todas as áreas. Mas nós nos esquecemos aqui que a palavra nos diz que existe um pré-requisito para isso, que é necessário haver unidade de espírito. Essa é uma exigência do próprio Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós lemos a partir do versículo de número 11 do capítulo 2, nós vemos que ali já são colocadas várias orientações para vários grupos. E esses grupos estão orientados em cada um dos seus lugares aonde vivem a cumprirem com o Evangelho, a serem submissos, os servos serem submissos aos seus senhores. Mas quando nos chega agora aqui nessa questão de ser feliz e desfrutar de dias felizes e de uma vida sossegada, está falando que todos nós precisamos andar em unidade de espírito, não somente algum grupo, não somente algumas categorias, não somente os jovens, não somente os idosos, não somente os juniores, os adultos, mas todos nós somos chamados a aplicarmos essa unidade de espírito na nossa vida diária, a concretizarmos isso,
a sairmos do nosso discurso de amor, sairmos do nosso discurso de fraternidade e irmos para a prática do amor e para a prática da fraternidade. É diferente eu falar de praticar. Talvez nós saibamos de cor e salteado os mandamentos, os ensinamentos da palavra de Deus, mas a aplicação deles, que muitas vezes passa longe de nós, ou nós da aplicação da palavra do Senhor. Por isso, quem quer ter dias felizes? É necessário que tenha unidade de espírito. E o Espírito Santo é quem vai proporcionar isso a nós. Mas vai proporcionar na medida também em que a sua igreja, o seu corpo, começa a se desenvolver. E como que é esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento é pela maturidade. Esse desenvolvimento é pelo crescimento do conhecimento da palavra, crescimento na intimidade com Deus, e nós vamos tendo esse aumento de fé, aumento de maturidade, aumento de entendimento, e nós vamos estar percebendo que, apesar de nós termos muitas diferenças, tais como diferenças culturais, familiares, de gostos, mas quando nós falamos sobre a palavra de Deus, e nós falamos sobre a orientação bíblica, para que o corpo de Cristo viva de acordo com aquilo que Jesus quer para nós, então todas essas diferenças, elas são colocadas aos pés da cruz, não anuladas, mas são ali colocadas pelo bem maior, que é andar em unidade de espírito. Por isso que é necessário, para ter dias felizes, ter unidade de espírito dentro do corpo de Cristo Jesus, dentro da família, no local onde nós estamos vivendo. Porque uma família dividida, uma igreja dividida em pequenos grupos, não pode desfrutar da felicidade. Por quê? Porque talvez um esteja contra o outro. Mas quando nós entendemos que nós precisamos crescer, permitir a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós buscarmos maturidade e começarmos a entender os outros também, nós vamos compreender que essa unidade é proporcionada sim pelo Espírito Santo de Deus, mas quando nós também permitimos a sua ação em nossas vidas, e nós também venhamos a nos esforçar pela unidade que Ele está promovendo em nossos corações. Por isso não pode haver jogo de poder, jogo de interesses. Nós temos que ter em comum que é a unidade que Deus proporciona e quer proporcionar em nosso meio. Por isso, unidade de espírito, ela começa a ser vivida, ela começa a ser vivenciada dia após dia, quando nós fazemos o que nos diz aqui. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, unidade de espírito, compassivos. Ter unidade de espírito significa ser compassivo, compaixão, ter simpatia, ser sensível às necessidades do nosso irmão, da nossa irmã, das pessoas que estão ao nosso lado. Por isso essa unidade de espírito, ela pode ser vivenciada e ela é vivida exatamente nesse momento que sou compassivo, no momento que eu sinto simpatia, no momento que eu tenho compaixão com o meu irmão. Isso também significa um pouco mais. É um momento que eu posso também me alegrar e sentir juntamente com o irmão a alegria que ele está desfrutando. Mas também quando ele está passando por alguma dor e alguma dificuldade, eu também poder participar daquilo. Ou seja, isso nos exige sair um pouquinho da nossa área de conforto e nós começarmos a procurar o interesse do outro também. Nós irmos em direção da outra pessoa. Mas como é difícil isso em nossos dias, porque estamos tão preocupados com os nossos interesses, estamos tão preocupados em nosso bem-estar, que nós esquecemos das pessoas que estão próximas de nós. A unidade de espírito, ela é demonstrada exatamente quando nós somos compassivos, quando nós temos esse amor fraternal que a palavra de Deus nos diz, que é querer para o outro aquilo que eu quero para com a minha vida. Será que nós de fato queremos isso? Nós queremos tantas coisas boas para nós, e nós as almejamos, e não é errado. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Nós devemos buscar, nós devemos bater,
mas também devemos pedir não para gastar nos nossos deleites e em nossos prazeres, mas para a glória do Senhor e de acordo com a vontade dele. Mas querer para o outro também aquilo que eu quero para com a minha vida. Se alegrar quando o outro tem alguma conquista e chorar quando o outro também passa por alguma dificuldade. Jesus mesmo disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Se talvez temos ira, raiva, rancor um do outro. Como que as pessoas vão dizer: ali está um servo de Deus, mas o coração dele transborda de coisas ruins e a boca dele fala só de coisas amargas, não consegue manter um vínculo de unidade e de paz. Por isso Jesus falou: nisto vos conhecerão, se vos amardes uns aos outros. Essa é a característica, é dessa maneira que nós vamos ser conhecidos. É ser misericordioso também. E essa palavra misericordioso ou misericórdia, ela está aqui também profundamente ligada aos órgãos vitais de uma pessoa. E por isso ela também está ligada a sentimentos fortes. Quando nós temos sentimentos fortes, é como se as nossas entranhas, elas estremecessem. É como se também as nossas entranhas, elas fossem afetadas. Não é assim, irmãos? Nós às vezes perdemos o apetite, nós ficamos doentes, nós temos úlcera, nós temos gastrite, porque isso nos afeta muitas vezes os sentimentos fortes da vida. Mas aqui está falando: sejam misericordiosos, que os vossos sentimentos possam ser afetados de tal maneira, não para a maldade, mas para a compaixão e para a misericórdia com a vida do outro irmão. É eu me estremecer por dentro quando eu vejo alguém numa dificuldade. E irmãos, bem sincero aqui, bem sincero, nós nos compadecemos dessa maneira quando alguém está passando por uma luta? Nós nos compadecemos quando alguém está passando por uma dificuldade dessa maneira, que eu sinto juntamente com aquela pessoa? Se isso acontece em nossas vidas, e eu vou além de mim para ajudar essa pessoa, é porque existe o Espírito Santo dentro da minha vida, e eu estou permitindo o seu agir no meu coração. Amados irmãos, nós precisamos disso. Queremos ter dias felizes? Precisamos começar com unidade de espírito. Claro que existem tantas outras coisas. Primeiro, a conversão, sem dúvida, entregar a vida para Jesus. Mas aqui está nos falando já para uma igreja, de alguém que já tem esse entendimento. Vamos andar em unidade de espírito e caminhar conforme a vontade de Deus. Então, por que isso? Ter unidade de espírito? Porque todos nós temos um só Senhor. Nós temos um só Mestre. Todos nós temos um só objetivo, que é chegar no céu. Todos nós queremos chegar lá. Não existem 2 ou 3 céus. Só existe um céu. E só existe uma maneira de nós chegarmos lá. Por isso, nós temos que andar em unidade de espírito aqui. Demonstrar essa unidade de espírito no nosso dia a dia. Em segundo lugar, queremos ter uma vida feliz? Claro que queremos. Primeiro, unidade de espírito. Em segundo lugar, uma língua saudável. Nos diz aqui a palavra que nós lemos, que quem quer ter uma vida feliz, refreie a sua língua. Ou seja, a nossa língua tem que ser sã, a nossa língua tem que ser saudável, mas a nossa língua, ela só fala daquilo que o nosso coração está cheio. Por isso nós conhecemos uma pessoa, sabemos o que existe no interior dela, por aquilo que ela fala. E a Bíblia nos recomenda em Provérbios: evita aquele que muito abre os lábios, porque também no muito falar existe muito erro. Por isso essa necessidade de nós termos uma língua saudável, ela começa exatamente nisso, mostrando já que o nosso interior está bom, que o meu coração está são, que o meu coração está curado, que o meu coração não tem a ira, a inveja, o ódio e todas essas coisas ruins que fazem mal primeiramente a nós e depois para as outras pessoas. Amados irmãos, quantos problemas, quantas lutas, quantas noites mal dormidas por palavras que foram ditas, por palavras que feriram, por palavras que machucaram, por palavras que ofenderam, por palavras que caluniaram
e levantaram mentiras. Quantas reputações não foram destruídas por causa desse pequeno órgão que se chama língua? Quantas pessoas que abandonaram talvez as fileiras do exército de Cristo Jesus por alguém ter usado essa língua para ferir. Por isso, nós precisamos ser senhor das nossas palavras para não sermos escravos delas. Nós precisamos ser senhor das nossas palavras para nós não nos tornarmos escravos das nossas palavras. Cuidarmos antes de falar. E a Bíblia também nos recomenda, se pensaste mal, põe a mão na boca. Muitas vezes nós precisamos fazer isso, porque pensamos mal, o nosso coração se enche de coisas más e a gente já tem a resposta na ponta da língua. Não é assim? Deixa essa pessoa vir para mim. Não sei se já aconteceu isso com os irmãos, né? Mas não é assim, irmãos. Nós somos todos humanos, nós sabemos que é assim. Nós temos aquela resposta prontinha. Nós temos já arquitetado muitas vezes. A pessoa vai falar isso e eu vou falar aquele outro. E se ela falar aquele outro, eu falo aquele outro. Não é assim? E nós entramos numa guerra de palavras. E nós apenas externamos por meio da nossa boca tudo aquilo que deveria já ter sido crucificado e morto em Cristo Jesus. Nós deixamos que o nosso velho homem, ele venha à tona e traga estragos na minha vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, quando nós temos uma língua saudável, nós estamos apenas cumprindo com o chamado de Deus para cada um de nós. Diz aqui, abençoai, porque é para isto que fostes chamados. Nós somos chamados para abençoar as pessoas, não para maldizer as pessoas. Nós somos chamados para falar bem, para derramar por meio da nossa boca palavras saudáveis sobre a vida dos outros. Lucas 6, 27 e 28. Mas a vós que me ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Esse é o Evangelho de Jesus. Ter dias felizes está mais atrelado a atitudes nesse texto aqui. A atitude de nós promovermos a paz entre nós, a comunhão e a unidade, e agora de nós termos também uma língua que seja sã e saudável. E de dizer bem de uma pessoa que fala mal de nós. Nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos falar bem, não sermos falsos e hipócritas, mas dizermos assim, que Deus abençoe a vida daquela pessoa. Eu sei que ela está falando mal de mim, mas que o bom Deus que eu sirvo possa salvá-la, como salvou a mim. Que o bom Deus que me abençoe, possa abençoar a vida daquela pessoa. E que nós possamos orar pelos que nos perseguem. E orar para que Deus os abençoe também. E não orar para que Deus os castigue. Porque talvez as nossas orações são assim, se Deus vai te pegar, Deus vai fazer juízo e justiça. Nós usamos Deus como uma moeda de externação do nosso desejo de mal para a vida de uma pessoa e colocamos Deus no meio. Mas Deus vai te castigar. Na verdade é nós que queremos castigar a pessoa. E nós colocamos Deus lá no meio da história. Não é assim? Às vezes não acontece? Por isso eu sou chamado para abençoar. Nós lemos aqui mesmo na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Nos diz assim, quando foi injuriado, falando sobre Jesus, quando foi injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Veja o que Jesus fazia. Esse é o nosso mestre. Quando injuriava, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Jesus não dava aqueles carteiraços e falava assim, você sabe com quem está falando? Sabe? Se quiser aqui, anjos desçam lá e corta a cabeça desse homem aí. Jesus não fazia isso, né? Mandava lá, eu sou o filho do Pai, eu sou o filho do homem. Claro que ele falou, sou o filho do homem, mas não aquela, eu sou o todo-poderoso. Ele se entregava para o Senhor. Por isso, amados irmãos, uma vida feliz, ela precisa de uma língua saudável. Nós precisamos abençoar as pessoas.
Nós precisamos que Deus possa nos usar como um instrumento de bênção. Nós queremos tantas bênçãos, nós queremos receber tantas coisas de Deus, mas não queremos abençoar. E nós lemos na própria palavra do Senhor que quantas vezes está nos recomendando primeiro a fazer algo para depois recebermos. E para nós sermos abençoados, nós precisamos abençoar também. Nos fala em Mateus 6,14: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial as perdoará. Ou se vocês perdoarem, Deus perdoa. Dai e dar-se-vos-á. Uma atitude primeira minha, perdão para receber perdão. Dar para poder receber. Está atrelado, vemos aqui nesse texto também, abençoar a vida das pessoas. Abençoar com palavras, Deus te abençoe. Ela está me prejudicando, essa pessoa, está falando mal, está levantando calúnias, mas que o bom Deus abençoe. E não somente isso, abençoar às vezes materialmente essa pessoa, fazer algo de bom para a vida dessa pessoa. Nós então somos chamados para abençoar, somos chamados para receber a bênção da vida eterna. Mas para isso é necessário nós praticarmos a boa palavra de Deus. Por isso nos diz também em Romanos 12, do versículo 19 ao 21, eu quero ler, diz assim: meus queridos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor, mas façam como diz as Escrituras. Se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. É assim, vida feliz é isso. Nós precisamos abençoar as pessoas. E muitas vezes aqueles que nos perseguem abençoar com palavras, mas ir lá às vezes e dar um presente para essa pessoa. Ir lá e fazer algo de concreto e material para ela. Abrir uma porta para a vida daquela pessoa. Fazer algo de bom para ela, e quando ela saber, mas foi o meu inimigo, diz que ela vai queimar de vergonha e de remorso. Como é que eu pude fazer isso? Eu fiz tão mal para ela, e ela está me respondendo com coisas boas. Por isso, amados irmãos, nós estamos chamados a ter uma língua saudável, que vai nos proporcionar dias felizes e abençoados. Mas é isso que nós vemos nesse mundo. Nós somos incentivados a dar na mesma moeda, a retribuir com o mesmo peso, a ferir aqueles que nos ferem. Nós vemos isso inclusive nos meios de comunicação, nos filmes, onde é incentivado o quê? Vingança. É só ver o nome dos filmes, O Vingador, né? Aquele que vai lá e vai vingar. Não temos filme como O Perdoador, O Abençoador, O Misericordioso. Daí já entra na questão dos filmes religiosos, vamos assim dizer. Mas esse mundo nos incentiva exatamente a irmos contra a palavra do Senhor. Queremos ter dias felizes? Vamos abençoar. Porque todos nós queremos as bênçãos de Deus. Você não quer bênção? Eu quero. Eu tenho pensado muitas vezes sobre isso. Todos querem ser abençoados. Todas as pessoas. Todos querem se dar bem. Todos querem prosperar na vida. Todos querem ter alguma coisa que possa fazer com que eles sejam felizes. Inclusive, se caso haja na tua vida algum inimigo, inclusive ele quer se dar bem. Ele também. Todos nós, e quando nós começamos a perceber isso, que todos querem se dar bem, eu também quero me dar bem, eu quero coisas boas, eu vou entender isso, que eu dependo de um Pai, de um Deus Todo-Poderoso. E por que desejar o mal para a pessoa? Por que fazer o mal para a pessoa? Se todos querem o mesmo que eu quero para mim. Por isso Jesus nos ensinou que aquilo que nós queremos que os outros nos façam, façamos nós primeiros a eles. Veja, o que eu quero que o outro faça para mim? Mas o outro podia, me ajudar. Ajude ele primeiro. Mas o outro podia falar bem de mim. Fale você primeiro. É isso que vai trazer o quê? Uma vida feliz. Em terceiro lugar, pratique o bem. Ter uma vida feliz, unidade de espírito, língua saudável e praticar o bem. Esse praticar o bem, nós já falamos aqui nessa questão da língua saudável, falarmos e abençoarmos, mas nós também somos chamados à prática do bem. Nós sabemos que a nossa salvação, ela foi comprada por Cristo Jesus. Não há nada que nós possamos fazer que vai me trazer a salvação. E nós tivemos um estudo bíblico, uma série de estudos bíblicos, que eu falei sobre pecado nos cultos de quinta-feira. E nós aprendemos como nós somos
corruptos, maus, desde a nascença. Desde o dia que nós nascemos, nós temos uma natureza pecaminosa. Já no ventre da nossa mãe, nós já temos natureza pecaminosa. Nós somos maus. Se não fosse Jesus em nossas vidas, o que seria de nós? Salmo 51:5 nos diz: em iniquidade a minha mãe me concebeu. Desde a concepção existe uma natureza má dentro de nós. Basta crescer um pouquinho, basta a criança nascer, crescer e se desenvolver, que nós começamos a ver as atitudes más dela. Por isso nós precisamos de um Salvador. Tem nada que eu possa fazer que vai impressionar Deus. Esse eu vou salvar. Esse vai se salvar por si só. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Por isso, nós entendemos em Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, do que eu vou estar falando agora? Que a salvação, primeiramente, é pela graça, ela é um favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém. Nós merecemos a condenação eterna. É isso que nós merecemos. Mas Deus, por sua graça, amor e misericórdia, nos salvou. Então nos fala lá no versículo 10 de Efésios capítulo 2, que nós somos salvos em Cristo Jesus, para também praticarmos as obras que já foram criadas por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, já tem coisas, planos de Deus para nós, e nós devemos andar nessas obras agora. A salvação é pela graça, mas depois que eu fui salvo em Cristo Jesus, não tem como eu não fazer o bem, não tem como eu não abençoar a vida das pessoas. Por isso, quando nós vemos alguém que diz que é cristão, que é salvo pelo sangue de Cristo Jesus, mas que a sua prática diária de maldade, de coisas que não podem ser praticadas por alguém que professa o nome de Jesus, nós temos que levantar uma espécie de dúvida. Essa pessoa diz que é cristã, mas ela deseja o mal. Essa pessoa diz que é cristã, mas fica armando armadilhas para os outros, fica falando mal dos outros, fica armando fofoquinhas para a destruição. Não é assim, amados irmãos. Somos chamados para a santificação, para as boas obras, para a prática do bem. E isso significa abençoar, inclusive, aqueles que nos fazem mal. E por isso a prática do bem, irmãos, ela não pode ser negligenciada. Nos fala isso em Tiago 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Não é, eu não fiz o bem. Não fiz o bem, mas também não fiz o mal. Só não ter feito o bem já é um pecado. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Você sabe algum bem que tu precisa fazer? Você conhece alguma pessoa que você poderia estar ajudando, fazendo bem? Vamos fazer? Como é difícil, irmãos, porque nós somos incentivados a sermos egoístas neste mundo, a sermos mesquinhos, a querermos só para nós. Nós oramos por nós, nós queremos bênçãos para nós e para mim. Abençoa outro também, mas lembra primeiro de mim. Então, aquele que sabe o bem que deve fazer, você sabe que bem você deve fazer? Quantas coisas que poderíamos nós como igreja do Senhor estar fazendo? Quanto bem que poderia ser realizado pela igreja de Cristo Jesus? E talvez estamos em pecado, não fazendo aquilo que a Bíblia nos diz. Hebreus 13:16. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Fazer o bem, repartir com os outros. Romanos 13:13. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes. Que difícil, emprestar sem nada esperar. Então será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus é bom até com os ingratos e maus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, amoroso, bom. O seu amor dura para sempre. Nós somos chamados para fazer o bem depois da salvação. Não fazer o bem para sermos salvos. Fazer o bem como algo natural que um cristão faz. E para finalizar, nos diz aqui a palavra de Deus, que para ter uma vida feliz é necessário buscar a paz também. Nós sabemos que Isaías nos fala que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Nós precisamos, para ter uma vida feliz,
sermos promotores da paz, buscarmos a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos fazer exatamente isso, sermos a favor da busca pela paz e buscarmos esta paz também. Romanos 12, 18. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depende de ti, busca a paz, faça a paz, promova a paz. É isso que nós precisamos fazer. Significa querer que todos tenham também o que nós temos. E nós lemos em Isaías 9, versículo 6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Por isso, irmãos, os dias felizes que nós tanto almejamos começam com a unidade na igreja, na família. Começa nesse momento em que eu me disponho exatamente a ter uma língua saudável, abençoadora, a ser alguém que também pratica o bem e que promove a paz. E quando nós lemos lá em Gálatas, a paz é fruto do Espírito. A paz é fruto do Espírito. É natural que alguém que tenha o Espírito Santo na sua vida tenha a paz e promova a paz também. É isso que a palavra nos diz. E o mal, irmãos, ele é vencido, como nós já lemos, pelo bem. Por isso, amados irmãos, não vamos nos vingar, fazer justiça com as nossas mãos, amaldiçoar, falar mal, tomar a justiça na mão. Deixa comigo. Agora você vai ver. Você vai ver agora. Você caiu na minha mão. Não. Mas se alguém cair na sua mão, estenda as mãos e abençoe. Abra a porta. Presenteie se tu pode presentear. Faça algo de bom. E você vai ver que é isso que faz que nós venhamos a ter dias felizes. Amém? Vamos orar? Curva sua fronte.